o Senhor nos deste, por todo o seu cuidado, as tuas provisões em nossa vida, e porque agora, mais uma vez, nós nos reunimos na tua presença e entre amigos e irmãos para estudarmos a tua palavra. Estamos começando mais uma série de estudos, o livro de Daniel, um livro maravilhoso e muito importante estudarmos para compreendermos muitas coisas que o Senhor revelou para nós. Pedimos a unção do teu Santo Espírito neste momento e por todos os estudos, por todas as pessoas que vão ministrar os estudos e por todos nós que estaremos aqui presentes, que possamos aprender mais de Ti, da Sua vontade para a nossa vida, pois sabemos que ela é soberana e que nos faz feliz. Neste momento, use o Toninho, que está com a Tua palavra, que vai conduzir o estudo e derrame uma bênção muito especial na vida de cada um de nós aqui e das nossas famílias. E em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Rodney entrou. Boa noite. Boa noite, Rodney. Boa noite. Bom, vamos começar agora. Acabamos de fazer a oração. Então vamos lá. A gente vai iniciar hoje, igual como a Lidy mencionou, o estudo de Daniel. A gente acabou de fazer o estudo de Apocalipse, então é bem interessante a gente fazer o estudo de Daniel agora, porque os dois livros se complementam, como eu disse uma vez no estudo do Apocalipse. Tem várias profecias que estão presentes no livro de Daniel, elas se repetiram em Apocalipse, como se fosse um reforço de Deus para a gente aprender as últimas profecias, né? As profecias que faltam para Jesus finalmente voltar e nos resgatar. Então, a gente vai começar o estudo e o tema de hoje, a gente vai dar uma introdução sobre o que vai ser o estudo, do que a gente vai comentar. Então, o estudo de hoje é o seguinte título: Daniel, um livro para os dias de hoje. A gente vai aprender nesse estudo que, apesar do livro de Daniel ser muito antigo, ele foi escrito cerca de 2.600 anos atrás, 600 anos antes de Cristo, né? Apesar dele ser tão antigo assim, ele foi escrito para os dias de hoje. Ele não foi escrito para a época de Daniel, na época que Daniel vivia. Ele foi escrito para os nossos dias, para o tempo do fim. E a gente vai entender nesse estudo o que isso significa, qual que é a mensagem desse livro, quando começou o tempo do fim. A gente vai aprender a rever, né, algumas coisas que a gente já viu em Apocalipse, mas a gente vai rever tudo no livro de Daniel, nesse estudo de Daniel. Ô, Toninho. Pode falar. Ô, Toninho, é só pra gente ter uma noção, mais ou menos, né? Jesus olhava para Daniel como a gente olha hoje, tipo, para Pedro Álvares Cabral. É mais ou menos essa distância pra gente ter uma noção de quão antigo é o livro, né? É verdade. Sim. Se a gente pensar na idade do Brasil, desde que o Brasil foi descoberto, o Brasil tem 500 e poucos anos, né? Se não me engano, 520. Então, se a gente pensar 2.600 anos atrás, é muita coisa, né? A gente não tem nem ideia do que é isso. E a gente vai ver, apesar de ser, como eu disse, apesar de ter sido escrito há tanto tempo atrás, a gente vai ler o porquê esse livro ser inspirado. O que ele escreveu, o que Daniel escreveu nesse livro, que Deus apontou para os dias de hoje, apontou para 2.600 anos depois. E a gente vai ver as profecias se cumpriram na história. A gente vai ver impressionante, como foi impressionante as profecias se cumprirem ao longo da história. Então, a primeira pergunta é a seguinte: por que estudar o livro de Daniel? Vamos ver aqui três objetivos desse estudo que a gente vai ter. Primeiro item, porque ele é inspirado por Deus. Como eu disse, Daniel escreveu com a inspiração de Deus, inspiração do Espírito Santo. A gente sabe, é importante comentar, que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Deus não ditou, a gente crê que Deus não ditou palavra por palavra da Bíblia para os seus autores, mas Deus deu uma revelação ao profeta, ao escritor,
Ele deu uma inspiração para que ele escrevesse a vontade de Deus e as profecias que Deus revelou para a gente. A Bíblia tem um versículo que fala que Deus não fará nada em segredo antes de revelar aos seus servos, os profetas. A gente vai ver a importância da profecia no livro de Daniel. O quão ela é importante a gente estudar para a gente estar preparado para os eventos finais da história dessa terra. Então, a Bíblia, algumas características aqui que eu anotei. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores. E ela foi escrita durante um período de 1.600 anos. Se a gente pegar o primeiro escritor ali da Bíblia, que foi Moisés, até o último, que foi João escrevendo Apocalipse, se passaram 1.600 anos e mais de 40 pessoas escreveram a Bíblia. Cada um uma carta, cada uma um livro. E o interessante, o mais impressionante disso tudo, é que nenhuma passagem se contradiz. Nenhuma passagem bíblica contradiz a outra. Por isso que ela é um livro inspirado. Ela é um livro inspirado por Deus para o nosso uso. Ela é um manual da nossa vida. Se a gente compra uma TV ou uma geladeira, ela vem um manualzinho para a gente ver qual voltagem que ela é, como utilizá-la melhor. A Bíblia é a mesma coisa, é o manual da nossa vida. Ela mostra como a gente deve viver, como a gente deve se preparar para o futuro e como a gente fazer a vontade de Deus, honrar a Deus na nossa vida. E essa é a importância do estudo bíblico. Próximo item aqui, por que estudar Daniel? É porque esse estudo ele proporciona esperança e otimismo. Acho que quem não precisa de esperança, de otimismo hoje em dia, né? Seja religioso ou não, acho que em meio desse tanto de doença, em meio de pandemia, em meio de economia mundial se mantelando, se indo por água abaixo, acho que todos hoje em dia precisam de uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo. E a gente vai ver nesse estudo que o livro de Daniel é um livro que traz isso, traz esperança e traz otimismo para o nosso tempo. Como eu disse, ele foi escrito para os nossos dias, ele foi escrito para nós. Então, essa mensagem de esperança e de otimismo, ela é direcionada para nós também. O terceiro item que a gente precisa, que a gente aprende estudando o livro de Daniel, é que foi próprio Jesus, criado pelo próprio Cristo. Quando ele passou nessa terra, a gente vai ler um verso aqui, que ele indicou o estudo do livro de Daniel. Eu vou pedir para a Josi. Ô, Rodney, a Josi está aí com você? Só um minutinho que ela vai ler aqui. Beleza. Você lê para a gente, Josi? Mateus 24:15. Quem quiser acompanhar aí na tela também. Sim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, é o próprio Jesus fazendo referência ao livro de Daniel, ao livro do profeta Daniel. E ele comenta ali, né, quem lê, entenda. Então, a Bíblia, ela não é um livro para a gente ler normalmente, de capa a capa. Ela é um livro que precisa ser estudado, ela precisa ser compreendida, a gente precisa comparar verso com verso para ter uma visão ampla, uma visão geral de determinado assunto. Por isso que é tão importante o estudo bíblico, e principalmente o estudo do livro de Daniel. Mais uma característica do estudo é que ela é dirigido especialmente para os nossos dias, como eu comentei. A gente vai ler o próximo verso. Eu vou pedir para o Rodney. Você lê para a gente, Rodney, Daniel, capítulo 12, verso 4. Quem tiver com a Bíblia na mão, quiser acompanhar, Daniel está ali no Antigo Testamento, antes de Mateus. Depois de Peraí que eu estou Salmos. abrindo aqui, tá?
vai dar um tempinho para ler? o pessoal achar na Bíblia. Tá. Porque vamos dar um tempinho para o pessoal achar na Bíblia, porque não está no slide aqui o texto. É Daniel, capítulo 12, verso 4. Vamos lá. Lê aí. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Beleza. Então, a gente leu aqui que o anjo deu uma visão para Daniel. E por isso que Daniel começa a escrever esse livro. E o Daniel ficou curioso para saber quando aconteceria essas coisas maravilhosas. Tá vendo como esse livro de Daniel é um livro de esperança, um livro de otimismo? Daniel ficou ansioso para ver essas coisas acontecerem. Então ele pergunta para o anjo: quando se acontecerão essas maravilhas? E o anjo diz para ele: não é para o seu tempo essas coisas que você escreveu. Então você vai encerrar, você vai fechar o livro, você vai selar o livro, algumas versões dizem, e esse livro vai ser aberto no tempo do fim. O que é esse selar e esse fechar do livro? É porque a gente estuda as profecias, como a gente aprendeu em Apocalipse, no decorrer da história. A gente estuda as profecias acompanhando o que já aconteceu com a história e acompanhando com a Bíblia. Assim a gente consegue ter a perfeita interpretação da profecia. Então, essas profecias aqui do livro de Daniel, que a gente vai estudar em cada um desses estudos semanais, a gente vai ver que essas profecias, elas se cumpriram depois de Daniel, muito tempo, muitos anos depois que Daniel morreu. Então, não era para o tempo dele essas profecias. Por isso que o anjo diz: fecha o livro, descansa, porque não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Vai acontecer muitos séculos depois. E comenta aqui também que jurou aquele que vive eternamente. O próprio Deus jurou para o anjo que essas coisas se cumpririam, mas que não era para o tempo de Daniel, era para o tempo do fim. Então, a gente não vai estudar hoje, é só uma introdução aqui, mas a gente vai entender quando chegou o tempo do fim. Se a gente já está no tempo do fim ou não. A gente vai estudar que a gente já chegou no tempo do fim, só que a gente vai estudar o porquê que já chegou esse tempo do fim. A gente vai estudar a profecia que se cumpriu falando que chegaria o tempo do fim. E a gente vai comparar na história os acontecimentos que já aconteceram, comprovando que já chegou o tempo do fim. Até aqui, algum comentário? Alguém queria perguntar alguma coisa? Então, eu vou seguir aqui. Pode tocar. Esse livro de Daniel, ele sempre despertou interesse dos estudiosos, dos cientistas. A gente tem aí 2 figuras. Os filósofos também estudaram muito esse livro. Daniel é um livro que tem mistérios, tem profecias, e sempre despertou interesse das pessoas estudarem esse livro. Esse slide aí, na esquerda, a gente tem uma foto de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é o descobridor das Américas, né? Ele tinha um grande interesse do livro de Daniel, e ele estudava bastante o livro de Daniel. E na direita a gente tem Isaac Newton, um dos maiores gênios aí da ciência moderna, né? Ele escreveu sobre astronomia, sobre matemática. Era um grande admirador do livro de Daniel também, principalmente da Bíblia inteira, mas principalmente do livro de Daniel e de Apocalipse. E ele escreveu muito sobre teologia, sobre estudo bíblico.
Ele escreveu, inclusive, mais sobre teologia do que sobre matemática e sobre ciências. Então, ele era um grande estudioso da Bíblia. Ele era um teólogo, ele se aprofundava no estudo da Bíblia. E a gente vai ver conclusões que Isaac Newton chegou estudando a Bíblia. A gente vai ver aqui nesse estudo. Inclusive, algumas profecias ele chegou a decifrar estudando a Bíblia. A gente vai ver nesse estudo algumas delas. Só para dar uma introdução, aparece aí o slide. A gente já estudou no estudo de Apocalipse, ali nos 7 selos. A gente estudou no 6º selo, que o evento do 6º selo ocorre logo antes da volta de Jesus. E a gente identificou ali o grande terremoto, o escurecimento do sol. São eventos da natureza que ocorreriam na abertura do 6º selo. Isso foi também identificado por Isaac Newton, por meio do estudo da Bíblia, estudo dos acontecimentos, né, na natureza, na história. Ele identificou esses eventos, nesses anos que está aí no slide, como eventos marcando a profecia do 6º selo de Apocalipse. Então, essa foi uma das contribuições que Isaac Newton deu para o estudo bíblico. Outra contribuição, outra conclusão que Isaac Newton teve ao estudar as profecias foi afirmar que a prisão do Papa Pio VI no ano de 1798 era o evento que marcava a marca do, como chama? O evento que terminou com a perseguição aos cristãos na Idade Média, onde a besta foi ferida de morte. Isso, né, que eu queria falar alguma coisa? Corrija aí. Não, era isso aí mesmo. Estava me faltando, me fugiu a palavra aqui, mas é o fim da perseguição aos cristãos na Idade Média, a perseguição religiosa que a gente estudou em Apocalipse, que foi feita ao povo de Deus que queria seguir a Bíblia, os ensinos da Bíblia, mas foi perseguido pela Igreja Católica, pelo movimento religioso, como líder principal ali o Papa. Inclusive, a gente também estudou em Apocalipse que aí no verso 7 do capítulo 12 que a gente leu, ele comenta esse período, fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É justamente o período de 42 meses que a gente estudou em Apocalipse, onde o povo seria perseguido, mas Deus ia guiar esse povo e chegou o fim dessa perseguição em 1798, com a prisão desse Papa. Isso foi também concluído por Isaac Newton. Ele chegou à conclusão que a profecia apontava para esse evento, da prisão do Papa. Mais algumas características aqui do livro de Daniel. O livro de Daniel é basicamente dividido em 2 temas. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é a seção histórica do livro. Aí a gente vai estudar eventos que ocorreram com Daniel e com seus amigos, com o povo cativo na Babilônia, durante a perseguição ao povo hebreu. A gente vai estudar a seção do livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6. Na outra metade do livro, do capítulo 7 ao capítulo 12, a gente vai estudar as profecias de Daniel, como se cumpriram as profecias durante a história. A gente vai estudar cada uma delas nesse estudo do livro de Daniel. Aqui a gente tem, vai mostrar aí para vocês, aqui a gente tem as 6 histórias do livro de Daniel. A primeira, onde Daniel é levado cativo, o povo hebreu foi levado escravo para a Babilônia,
depois de perder a guerra. Isso está relatado no capítulo 1. No capítulo 2 é o sonho do rei Nabucodonosor, que Daniel interpreta. A número 3 é dos jovens, da nova história, né, conhecida. Os anos de Daniel que foram jogados na fornalha ardente, porque não se curvaram perante a estátua de Nabucodonosor. A quinta história é a queda da Babilônia, que também foi profetizado por Daniel. Daniel, ali no sonho da estátua, ele identificou que o reino de Daniel, o reino de Nabucodonosor passaria. Ele é um reino muito poderoso. Ele foi representado na estátua pela cabeça de ouro, porque era um reino muito poderoso. O metal mais precioso foi representado nesse reino, isso é a cabeça. Mas que esse reino passaria. Daniel teve a interpretação desse sonho, Deus deu para ele essa interpretação dessa profecia e ele relatou no livro. A gente vai estudar isso também. A sexta história do livro de Daniel é quando Daniel, a mando do rei Belsazar na época, já tinha passado o reinado de Nabucodonosor, Daniel ele recebe uma sentença de morte. Ele é jogado na cova dos leões. E Deus, mais uma vez, protege Daniel e poupa a vida dele. Essas histórias, elas ensinam como podemos nos preparar para os tempos. Elas falam de fé, coragem e esperança. Então, esse é o principal objetivo das histórias relatadas no livro de Daniel. São histórias que elas ainda hoje falam à nossa vida, aos nossos dias, porque elas nos dão fé, elas nos dão coragem. A gente se inspira muito na vida que Daniel teve, né? Apesar de Daniel ter sido tratado como escravo em Babilônia, ele não negou o Deus dele. E mesmo diante de um decreto de morte, ele não negou o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E isso é um exemplo para nós até hoje, né? Como a gente, nos dias de hoje, a gente também não pode negar nosso Deus, né? A gente não pode, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de tragédias que pode acontecer conosco, né? A gente não pode negar o Deus da Bíblia, porque Deus é perder a fé. Falar alguma coisa, Cauê? Ô, Toninho, não, é só compartilhar um pouquinho, né, que é interessante porque às vezes a gente ouve, assim, histórias infantis com base em Daniel na Cova dos Leões, e outras coisas, o sonho do rei, né, e a gente corre o risco de imaginar que isso é uma historinha, né? Mas não é, isso é um evento, como você disse, né? São eventos históricos comprovados que aconteceram e a gente vê o poder de Deus para com aqueles que lhe são fiel, né? Então, por isso que eu acho mais bonito que você falou aí do livro de Daniel, é que você vê Deus agindo poderosamente com seu povo, né? Protegendo e guardando, e ainda mais quando o seu povo é fiel a ele. E Daniel era um exemplo, né, de cristão e Deus fez maravilhas na vida dele para que as pessoas pudessem conhecer o Deus verdadeiro. Então isso aumenta bastante a nossa fé, porque Deus não muda, né? O Deus que fez milagres no passado é o mesmo Deus que faz milagres hoje. O que acontece é que de repente não são os mesmos milagres, né? Na maioria das vezes, porque Deus sabe que tipo de milagre precisa ser feito em cada época. Mas Deus ainda faz milagre nos dias de hoje e a todo momento, eu diria. E a nossa vida já é um milagre. A vida de todos nós, eu quis dizer, né? Só o fato de a gente estar vivo já é um milagre. Com certeza. Só a bênção da vida já é um verdadeiro milagre, né? Com tanta... Só você olhar essa pandemia, né, que tá tendo. Muita gente sofrendo, muita gente falecendo, mas a gente está aqui com saúde, graças a Deus. Só isso já é um milagre. A gente agradecer. É verdade.
segundo objetivo do livro de Daniel é ali no restante, na metade para frente do livro, né? Tratando das profecias. Profecias a gente também vai estudar, eu vou só citar aqui elas, mas a gente vai estudar a fundo em cada semana, em cada estudo. Primeira profecia são os 4 animais estranhos, que tem um paralelo com o sonho da estátua também. A gente vai ver os reinos que representam cada um desses animais, a gente vai estudar essa profecia, a gente vai ver como é impressionante essas profecias de Daniel, todas. Inclusive, foi o que mais me impressionou quando eu estava tendo estudo, foi as profecias do livro de Daniel. Eu sempre fui assim, vou dar um pouco do meu testemunho. Eu sempre fui muito racional na minha vida. Eu sempre quis fazer o certo racionalmente. Então, claro que teve na minha conversão eventos espirituais também, mas racionalmente, o que me fez decidir pela conversão, pelo batismo, foi o livro de Daniel. Quando eu comecei a entender as profecias de Daniel, eu falei, não tem como, né? Não tem como tudo isso ser uma coincidência. Realmente esse livro é inspirado por Deus, não tem como ter sido escrito de outra forma. A gente vai entender por quê. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Porque a profecia se cumpriu ao pé da letra, não mudou nenhuma vírgula. A gente vai entender, e o livro de Daniel aponta e, inclusive, nomeia reinos que passaram depois de Daniel, que ele não tinha como saber, e realmente se cumpriu cada vírgula do que estava ali na profecia. Então, outras profecias aqui são da visão de um carneiro, de um bode, a gente vai entender o que isso representa. São as 70 semanas, outra profecia. A gente já chegou a estudar em Apocalipse, mas a gente vai rever quais são, por que essas 70 semanas de oportunidade. A gente vai entender por que Deus deu essa janela de oportunidade para o povo, para os judeus. A oração de Daniel por seu povo, os reis do norte e do sul e, finalmente, o tempo do fim. Capítulo 12 aponta ali para os eventos finais antes da volta de Jesus. A gente vai entender isso. Então, as profecias, elas tratam dos grandes eventos através da história e apontam para o período chamado tempo do fim. A gente vai entender por que esse tempo do fim já chegou e o que ele representa. O propósito da profecia é habilitar o povo de Deus a se preparar para o futuro e a aumentar a nossa fé e confiança na palavra de Deus. Então, o propósito da profecia é a gente saber que Deus está no controle de todas as coisas. Apesar de, às vezes, a gente, com a nossa mente, né, limitada, a gente tende a pensar que o mundo está por conta própria, que Deus abandonou esse mundo e que a gente vai viver eternamente na consequência desse pecado. Mas a profecia, ela serve principalmente para mostrar que Deus tem o controle de toda a situação. Apesar de tudo que acontece, Deus, ele nunca deixou de ter o controle da história da humanidade. E ele vem, ele volta nessa terra para pôr um fim finalmente ao pecado. E nunca mais existir nenhum mal, nenhum pecado, nem morte. Então a gente vai entender essas profecias de Daniel. As características da profecia. O Roger já comentou no último estudo essas características. Eu vou refrisar aqui. O primeiro tipo de profecia são as profecias chamadas clássicas. O que isso significa? São profecias que tinham o seu cumprimento principalmente, o seu principal cumprimento nos dias do profeta que a escreveu. Por exemplo, Isaías, ele escreveu profecias ali que apontavam para o seu tempo. O cumprimento aconteceu com o povo judeu, os hebreus. Então, esse é um tipo de profecia clássica. O outro tipo são as profecias apocalípticas, que apontam para o tempo do fim, apontam para a volta de Jesus,
apontam para os eventos depois da volta de Jesus. Isso são as profecias apocalípticas. E o livro de Daniel, junto com o livro de Apocalipse, são os dois exemplos dessas profecias. Os dois livros tratam basicamente de profecias apocalípticas. São profecias do tempo do fim. Então, a gente começa a entender a importância de estudar essas profecias. A gente já estudou Apocalipse e a gente vai entender a importância de estudar Daniel, porque, como eu disse, Daniel é um livro para os dias de hoje, para os nossos dias. Algumas profecias vão ter o seu cumprimento daqui para frente, algumas profecias de Daniel. Então a gente vai entender quais profecias se cumpriram até aqui e quais ainda vão se cumprir. É isso que significa profecia apocalíptica. Só passar o próximo slide aqui, que está demorando um pouquinho. Críticas ao livro de Daniel. Antigamente, as pessoas que não creem na Bíblia, elas criticavam o Daniel dizendo que era um livro de historinhas, como o Cauê disse, que não aconteceu nada disso, eram apenas fábulas, e que não aconteceu nada de Cova dos Leões, não aconteceu nada de Fornalha Ardente. Essa era uma das críticas que as pessoas que não acreditavam na Bíblia faziam. Mas alguns arqueólogos, como por exemplo esse Robert Caldwell, eu acho que é assim que se pronuncia, ele foi um arqueólogo que fez um trabalho entre 1899 a 1917. Ele encontrou nas suas escavações comprovações que Babilônia realmente existiu. E ele datou precisamente como a Bíblia data, de cerca de 600 anos antes de Cristo. Então, já foram achados objetos arqueológicos comprovando a história de Daniel, a história do livro de Daniel. Um dos achados essa pedra aí em forma de livro que decifrando ali as figuras e os desenhos, eles decifraram para o nome de Nabucodonosor, o que a gente traduziu em português para Nabucodonosor. Então, essa pedra aí do slide, ela foi um achado arqueológico que comprovou a existência de Nabucodonosor na época de Babilônia. Comprovou que Babilônia realmente existiu. O livro de Daniel não é um livro de historinhas para criança. Ele é um livro histórico que realmente existiu tudo que relata ali. Aqui também tem mais um tijolo. Pode falar. Tem um tijolo desse escrito nome de Nabucodonosor no Museu de Arqueologia do NASP, Engenheiro Coelho. Vê se é esse aí que vai aparecer no slide. Nossa, tá muito lento para atualizar aqui o slide. O NASP, para quem não sabe, ele fica ali perto de. Fica em Engenheiro Coelho, né? Próximo a Campinas, né? A cidade mais conhecida ali. É a universidade, né? Adventista, e lá dentro tem esse museu que é super bacana. Aí, apareceu. Eu acho que é esse tijolo aí, não é, Lid? Tem lá. Eu acho que é esse Acho mesmo, que é Tony. esse mesmo. Então, isso aí comprovou que Nabucodonosor existiu, que Babilônia também existiu 600 anos antes de Cristo. E isso está nos museus, inclusive aqui no Brasil. Tem um outro achado arqueológico que eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só voltar o slide. Vamos ver se aparece aí para vocês.
É a imagem de um dos portais da cidade de Babilônia, que eles reconstruíram, eles acharam algumas partes desse portal e eles restauraram e reconstruíram um dos portais, uma das entradas de Babilônia. E hoje ele está no Museu de Berlim, na Alemanha. Peraí, tá carregando a imagem aqui. Qualquer coisa depois o Toninho manda lá no grupo. Acho que não vai carregar, não, gente. Alguns já devem até conhecer é um portal azul com os desenhos dos leões, do leão dourado, de alguns animais dourados. Inclusive na Bíblia tem relatos dessas características, que era uma porta azul com muros azuis, né? E com imagens douradas dos animais que representavam o reino de Nabucodonosor. Aqui no slide. Agora vai. Tá aparecendo aí para vocês, Mateus, a passagem de Mateus? Ainda não, Toninho. Não. Deu uma trava. Só um minutinho. Gente, tá Deixa eu cortando interromper. aí a ligação. Tá cortando. Agora apareceu. A ligação tá cortando bastante, mas apareceu aqui a cara. Nossa, não tá dando pra entender nada. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo bem, Toninho. Quer fazer uma experiência que eu compartilhado aqui, Toninho, a tela? Pode ser. Já está acabando os slides. É. Não voltou, não, né? Não, vou. A hora que vocês estiverem vendo a minha tela aí, me avise. Tá. É Mateus 24, não é o texto? Isso, aquele slide da casa. Apareceu aí? Não. Então, para o seu. Não tá aparecendo para vocês? Ainda não. Para mim, não. Pra mim também não. Peraí. Pra mim também não. Vê agora. Aqui apareceu. Ah, apareceu. Então, beleza. Então, Vocês me desculpem aí, gente, porque a internet aqui tá ruim hoje. Meu computador também não ajuda. Mas vamos seguir aqui. O próprio Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele instruiu a gente a estudar a Bíblia, a estudar as profecias, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esses momentos que a gente passa aqui estudando. Tem sido muito bom para mim. E aí a gente vai ler a importância que Jesus deu para o estudo da Bíblia. Eu vou pedir para Letícia, você pode ler para a gente? Tem a Bíblia fácil aí?
Não tem. Felipe, deixa eu ler, então. Eu vou pedir para a Marisol ler aqui, então. Acho que eu não estou conseguindo ouvir a Letícia. Eu vou ler, então. É Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o próprio Jesus, ele contando uma parábola aqui, de uma casa construída sobre a areia e uma casa construída sobre a rocha, né? E a construída sobre a rocha, a casa que tem uma firme estrutura, né? Um firme fundamento, é aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica, né? A importância da gente estar estudando, como eu disse, o manual da nossa vida, estudando a Bíblia e praticando os ensinos que a gente aprende com a Bíblia, né? Aprender a fazer o melhor de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Então, a gente já estudou sobre os 10 mandamentos aqui, a gente já estudou sobre o Apocalipse, a gente está começando o estudo de Daniel, e que a gente possa, eu também me incluo nessa, né, que a gente possa praticar as coisas que a gente aprende, né, não ficar só na teoria, mas também ficar na prática, porque o fundamental, a importância do estudo bíblico é a gente levar para a nossa vida, né, a gente levar para a prática. Então, esse foi o ensino de Jesus, o ensino para a nossa vida, né? Você passa aí para a gente o slide, Cauê? Alguém tem algum comentário? Quiser falar alguma coisa? Estão quietinhos? Na Bíblia, é uma curiosidade, os nomes, eles são muito importantes na Bíblia. Por isso que Jesus muda o nome dos apóstolos, mesmo no Antigo Testamento, né? Deus muda o nome dos profetas. Quando ele faz o chamado ali a Abraão, ele se chamava Abrão e teve o seu nome mudado para Abraão. Porque os nomes na Bíblia, na cultura hebraica, né? Eles têm uma importância na vida da pessoa. Eles revelam características da pessoa, do caráter da pessoa. Então, por isso que os nomes na Bíblia são muito importantes. E uma curiosidade sobre o nome de Daniel é que ele é a junção de Dan, que era uma tribo de Israel, a tribo dos juízes, com El, de Elohim, do Deus Todo-Poderoso, né? Então, o nome Daniel significa que Deus é o meu juiz. Então, isso revela um pouco da personalidade de Daniel, porque ele entregou sua vida a Deus, ao Deus verdadeiro. Mesmo em meio à escravidão da Babilônia, mesmo em meio à opressão que ele estava sofrendo em Babilônia, ele entregou sua vida a Deus, entregou sua vida ao justo juiz. Então, é mais um exemplo para a gente seguir, né? Para a gente se inspirar na vida de Daniel, para a gente entregar a nossa vida ao justo juiz, porque só ele morreu por nós, ele pagou o preço do pecado e ele virá nos julgar. O juízo na Bíblia, ele não é necessariamente uma coisa ruim. O povo de Deus na Bíblia, ele espera ansiosamente pelo dia do juízo, porque no dia do juízo será feita a justiça. Então, essa é a importância do juiz, do nome de Daniel. Porque o juiz, Deus como juiz, né? Ele é o juiz que nunca erra, né? O juiz perfeito. Ele é o nosso advogado e o nosso juiz. Então, a nossa causa já está ganha. Então, que assim como Daniel, que a gente entregue a nossa vida a Deus, que a gente entregue a nossa vida ao justo juiz. Porque ele irá nos julgar, ele irá nos defender
diante de Deus, o Pai. Então, vamos para o próximo slide. Aí está mais uma imagem, né? Eu já comentei, Cristo justo juiz. E aqui acho que a gente já finalizou o estudo. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui no concluindo é que Daniel era um homem guiado por Deus. Ele era um homem que orava 3 vezes por dia e mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em toda a opressão que ele vivia no seu tempo, ele não se curvou perante Nabucodonosor. Ele não confiou em homens, ele confiou em Deus e ele entregou sua vida a Deus, mesmo diante da morte, mesmo diante do sofrimento, ele não pôde negar o verdadeiro Deus, né? O Deus que ele seguia. Então, a conclusão que eu tenho desse estudo, para a nossa reflexão, é que a gente também sofre opressões hoje em dia, a gente também sofre opressão no trabalho, a gente vive em meio de várias doenças, a gente vive para pagar contas, a gente vive sem dinheiro. Então, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a essas dificuldades, que a gente se entregue a Deus, que a gente possa trilhar o caminho que Ele tem para a nossa vida, né? E assim como Daniel, confiar que Ele está ao nosso lado, né? Essa ideia que algumas igrejas têm, que a partir do momento que você segue Jesus, a sua vida é abençoada e tudo melhora, financeiramente melhora, a sua saúde melhora, ela não é muito verdade, né? Porque às vezes vem o sofrimento junto com a decisão. Jesus nunca prometeu que ia ser fácil. Ele afirmou que a gente teria tribulações nessa vida. Mas ele também prometeu que ele estaria ao nosso lado. Então, em meio a tantos problemas, em meio a uma pandemia que a gente está vivendo, que a gente possa se entregar ao Deus verdadeiro, assim como Daniel, e não se curvar perante homens, né? Que a gente possa ter isso muito claro na nossa cabeça e muito decidido no nosso coração, que a gente deve servir o Deus verdadeiro, e não leis de homens e vontade de homens. Toninho, parece que a Letícia está com a mão levantada. Letícia, você quer comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Pode tirar o. Não, é porque eu estou conhecendo esse aplicativo agora, eu não sei nem como que tira a mãozinha daqui. Tranquilo. Mas ficou alguma dúvida que você tenha? Algum comentário? O comentário que eu tenho, igual em que você está falando, assim, de Deus, de como viver em Deus, né? É isso mesmo, né? Conforme a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai adquirindo, né, sabedoria e entendimento para conquistar as coisas, né? Para a gente não ter falta, né? Que Deus também não vai deixar a gente passar falta. É isso que eu entendo, mas tá tranquilo. Esse é mais um estudo inicial, né? Mais uma introdução a Daniel. Então, mas a gente vai estudar mais profundamente o livro de Daniel e a gente vai entender isso que você comentou também. Que Deus não quer o nosso mal, né? Pelo contrário, Ele só quer o nosso bem. Então, Ele está conosco para nos guiar em meio ao que a gente for passar nessa terra, né? Seja na fartura ou seja na escassez, Ele vai estar do nosso lado e Ele vai estar guiando, e Ele continua guiando os acontecimentos da história, né? Isso que é confortador, né, Toninho? Que quando a gente estuda a Bíblia, principalmente as profecias, a gente descansar em Deus, né? Por saber que por mais que pareça às vezes que o mal está vencendo, né? Mas que existe sim um Deus que está refreando o mal e que está executando pequenos juízos ao longo da história, mas que em breve ele vai executar definitivamente o seu juízo e todos aqueles que o aceitaram vão ser levados para um lugar onde não haverá mais sofrimento. Então a gente passa uns dias aqui nessa terra, a gente se alegra uns dias, a gente se entristece outros, mas isso tudo vai passar e nós estaremos para sempre com Cristo, onde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, só alegria, né?
Amém. A gente vai ver, né, agora, essa foi só a introdução mesmo. A gente vai ver, né, no estudo de Daniel, mais sobre essas profecias e aprender com a vida, né, desse servo. Muitas lições, com certeza a gente vai conseguir tirar para a nossa vida, né? É isso aí. Mais algum comentário? Ou a gente pode ir para o encerramento? O estudo de hoje é curtinho. Os próximos são mais aprofundados, que a gente vai estudar profecia, a gente vai estudar história bastante. Então, os próximos são mais aprofundados. Hoje foi mais uma introdução mesmo. Só para entender ali os objetivos, né? Quais são os tipos de profecia que tem dentro desse livro. Mas aí no próximo a gente já de fato entra e começa, né? A ler ali o primeiro capítulo de Daniel. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser completar aí, pode ficar à vontade. Eu vou ler um verso aqui para finalizar, então, de Daniel, e eu vou pedir para a Marisol orar para a gente de novo. É em Daniel, capítulo 10, verso 19. Ele fala assim, e disse, o anjo dizendo para Daniel, né? E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Amém. Então, que a gente possa ter um sábado tranquilo, ter um sábado de descanso, confiando que Deus está do nosso lado, né? Nos fortalecendo nos momentos difíceis, assim como ele esteve lado a lado com Daniel e seus amigos, que ele também está do nosso lado. Então, que a gente possa ter essa esperança, essa mensagem de esperança no dia de hoje. Vou pedir para a Marisol orar aqui para a gente encerrar, então. Amém. Beleza. Então, curve aí a sua fronte, onde você estiver, para que a gente possa orar. Santo e bom Deus, obrigada por esse sábado que se inicia, obrigada pela chuva que está molhando agora a terra. Te agradecemos por essa semana também que está finalizando, que os seus anjos estejam com a gente, estejam com a nossa família. Obrigada porque a partir de agora vamos estudar o livro de Daniel, vamos aprender, vamos entender sobre essas profecias, que o Senhor possa, de maneira especial, guiar a vida dessas pessoas que estão aqui conosco. Muitos, infelizmente, não puderam participar, mas que a sua bênção, que a sua graça alcance cada lar e que o Senhor também perdoe os nossos pecados. Nos dê paz, nos dê otimismo, que possamos diariamente, meu Deus, colocar a nossa vida em tuas mãos. Te agradecemos porque temos a oportunidade de, mesmo online, ainda estudar da tua palavra e que a gente possa, assim como Daniel, se fortalecer, que a gente possa aprender, que a gente possa praticar, que a gente possa construir a nossa casa firme na rocha, que é Jesus Cristo. Obrigada por tudo. É isso que te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém.